Boa tarde novamente a todos que estão a ver o nosso podcast. Mais um episódio de Jovens à Política na nossa série de entrevistas a todos os partidos políticos. Hoje tem comigo o Tiago, membro da Direção Nacional da JCP. Ele vai explicar melhor as propostas da CDU, bem como explicar o seu percurso na política, porque é que entrou para a JCP, quais são as suas causas e porque é que nós jovens devemos aderir à JCP, porque é que nós jovens devemos apoiar a CDU. Primeiro quero-te agradecer por teres aceito o nosso convite, estou muito feliz de te ter aqui comigo. É um privilégio ter aqui alguém da CDU a comentar comigo. A comentar comigo as eleições e a explicar as propostas do partido. Para começar, quero-te perguntar como é que tu começaste na política? Apresenta-te melhor. Qual é que foi o teu primeiro contacto com a JCP? Porque é que decidiste entrar para a JCP? Explica-te melhor, explica melhor o teu início na política e apresenta-te para nós. Eu agradecer também a oportunidade de poder estar aqui, de dar a conhecer também o projeto da CDU para estas eleições. Pronto, eu sou o Tiago, tenho 17 anos. O primeiro contacto que eu tive com a política, digamos assim, a primeira memória que eu tenho, são ainda do período da. Ou seja, ainda mesmo jovem, de reconhecer também, como muitos outros jovens da minha idade, né, as circunstâncias que se vivia naquele período, de muita dificuldade, dos ataques que sofriam os próprios trabalhadores e as famílias, e as consequências que isso tinha. Mas só mais tarde, por volta de 2020, é que eu comecei a ter um contato com as ideias do PCP. Eu sempre tive proximidade, com proximidade em termos ideológicos desde cedo. Mas foi, pronto, inicialmente naquele período, por ver as posições que o partido ia tomando em torno das questões, por exemplo, da própria epidemia Covid-19 e mais tarde também os vários destaques que foi sofrendo, né, com a própria, a partir de 2022, com toda a ofensiva que se montou, e uma posição de resistência, de defesa dos valores da paz e da cooperação, com que eu me identifiquei desde logo. E depois um outro elemento diferenciador, porque era precisamente o JCP e os comunistas que eu encontrava na minha escola, a falarem sobre os problemas concretos que nós sentíamos, sobre a falta de condições, sobre a necessidade de sermos nós, mesmo numa idade em que ainda não votava. Aliás, não tenho 17 anos, peço desculpa, tenho 18, fiz agora no passado dia 25 de Abril. Um, Faz anos no ou seja, dia numa altura. 25. Não ligavam Faz muito anos no dia 25, a temas muitos anos. políticos. Mas pronto, mas eu tive essa oportunidade também de conhecer mais a fundo aquilo que defendiam, de questionar sobre dúvidas que eu tinha, e foi por esse contacto direto, né, por esse conhecimento, e por essa proximidade que havia, e por serem os comunistas únicos que lá estavam presentes, que eu eventualmente decidi dar o passo e juntar-me também à JCP. E foi através a partir desse contacto direto, desse diálogo constante com outros colegas meus que já eram da JCP, que eu fui conhecendo também, e que eram os únicos que também estavam na minha escola a falar sobre os problemas que eu sentia na pele também, que eu depois eventualmente decidi dar ao passo e juntar-me à JCP, e também compreender que isto, todos estes problemas que eu sentia, que eu via à minha volta, não eram questões isoladas, mas eram parte de um problema mais geral, que só se resolvia com uma alternativa política, que é aquilo que eu acho que a CDU apresenta a estas eleições. Teremos a oportunidade de falar mais sobre isso. Não tenho a certeza se respondi a todas as perguntas desta Acho primeira. que sim. Vou-te só colocar aqui uma questão que fiquei muito interessado com o que falaste. Falaste da questão da JCP ter uma presença, uma grande presença, portanto, nas escolas secundárias, nas universidades também. E a pergunta que te coloco é: tu, quando entraste para a JCP, quando quiseste te envolver no meio comunista e no seio da JCP,
Tu já tinhas alguma ligação com a ideologia? Já eras de esquerda? Já tinhas alguma tendência política para a esquerda? Ou apenas começaste a querer ser comunista e a querer ser da JCP pelas intervenções e pelo que tu viste na Troika? Eu acho que foi, ou seja, eu ainda era muito jovem nesse período. Eu vivi durante a maior parte da minha vida, já durante a nova fase da vida política nacional, portanto, depois já durante o período primeiro do acordo de incidência parlamentar com o PS e depois durante os anos de maioria absoluta do PS. E aquilo que eu via era efetivamente, havia um conjunto, já me identificava à partida com um conjunto de coisas, nomeadamente coisas que eu tinha, que eu achei que eram grandes avanços na minha vida e grandes melhorias de qualidade, na qualidade de vida daqueles que eu via à minha volta, nomeadamente a questão dos espaços gratuitos e dos manuais escolares gratuitos também, que foram conquistas da própria, da própria CDU e exigências que foram feitas nesse período. Mas também, quer dizer, já tinha a partir essa proximidade, mas foi o contacto direto, foi a existência, foi o facto de serem os comunistas que lá estavam presentes e que eu via que, para além de fazerem essa intervenção na Assembleia da República, também estavam muito ligados à vida e presentes em outros espaços a querer lutar para transformar, que me levou a dar esse passo e a juntar-me à JCP, o Ah, que leva muitos também. a fazê-lo. Ah, Terminado mais ou menos com este assunto da tua entrada na JCP, eu acredito que a JCP tenha de facto, a JCP e toda a CDU em si, o PCP também o tem, na questão sindical e na questão de luta direta, de estar à beira dos trabalhadores no momento que eles precisam, e a JCP faz o mesmo no contexto dos estudantes, por isso o teu testemunho muito bem, e de facto existem movimentos da JCP, de facto na minha escola sinto isso, há numa escola secundária e há distribuição de panfletos da JCP, há todo um movimento político que nós não sentimos das outras juventudes políticas e das outras juventudes dos outros partidos. A CDU, estas eleições têm três principais medidas, três não, tem várias medidas, mas tem três bandeiras, algumas delas mais convencionais e que normalmente costumam estar já na campanha da CDU. Obviamente o aumento do salário mínimo, Paulo Raimundo fala em aumentar para 1000 euros já a 1 de julho deste ano. Também, obviamente, a taxação das grandes fortunas, que aí podemos ver alguma divergência da própria CDU, como por exemplo o Bloco de Esquerda, na forma de taxar as grandes fortunas, e isso ficou acentuado no debate do Paulo Raimundo contra a Mariana Mortágua. A CDU e a JCP fizeram campanhas pelos direitos de quem trabalha por turnos, pelos direitos de quem trabalha nos centros comerciais, e portanto gostava que explicasses melhor as propostas do teu partido, mais ou menos em geral, se quiseres exemplificar alguma proposta especificamente, mas tendo em foco os jovens e as propostas que realmente alteram significativamente a vida dos jovens portugueses. Epá, a CDU, pronto, integra naturalmente o Partido Comunista Português, mas também, pronto, o Partido Ecologista aos Verdes, a Associação de Intervenção Democrática e muitos outros independentes. E como tu falavas, quer dizer, uma das questões que nós levantamos é como uma prioridade na vida política nacional e uma urgência que nós temos, é o aumento geral dos salários. E o aumento geral dos salários que se concretiza de várias formas. Não é? Concretiza-se através do aumento do salário mínimo nacional. Nós vimos que os momentos em que houve aumentos de salários foi o aumento do salário mínimo nacional também que pressionou a subida de outros salários e com a quantidade de trabalhadores do nosso país, mais de metade dos trabalhadores do nosso país ganham abaixo de 1000 euros, num momento em que há um aumento brutal do custo de vida, impõe-se essa necessidade de aumento do salário mínimo para os 1000 euros, que é aliás um número daquele, ainda abaixo daquele que se paga hoje em Espanha, por exemplo. E se nós formos ver, este número dos 1000 euros não é por acaso, não é inventado. Se nós formos ver em percentagem produtividade que tanto se fala, não é? De que para aumentar salários é preciso aumentar a produtividade, o que nós vemos é que se o nosso salário mínimo tivesse evoluído acompanhando, não totalmente, mas pelo menos
ao mesmo nível a produtividade do que aconteceu, como aconteceu em Espanha, nós hoje teríamos um salário mínimo próximo dos 1000 euros, e portanto este número é da mais elementar justiça e que nós consideramos que é fundamental para garantir um mínimo de dignidade a todos aqueles que trabalham e que põem o nosso país a funcionar. Mas o aumento geral dos salários implica outras coisas. A valorização das carreiras, por exemplo, na função pública. Nós sabemos quando as carreiras da função pública são valorizadas, isso cria também pressão sobre o setor privado para que haja um aumento dos salários e o fortalecimento dos mecanismos de negociação dos trabalhadores, nomeadamente com o fim da caducidade da contratação coletiva, que é medida que já existe há vários anos, aliás, essa caducidade que já existe há vários anos e que aquilo que faz fundamentalmente é enfraquecer a capacidade dos trabalhadores para negociarem melhores condições de trabalho, e nós sabemos que reforçando a capacidade dos trabalhadores de negociar, restabelecendo o tratamento mais favorável ao trabalhador, é possível que os trabalhadores tenham outra capacidade de negociar os salários e, portanto, levem a um aumento consequentemente dos salários como um todo e do tal salário médio, para além do próprio salário mínimo, porque aquilo que nós defendemos é que os salários em Portugal, não defendemos, aliás, é uma realidade, é uma constatação objetiva que os salários em Portugal são baixíssimos para a quantidade de custos que há, não é? E que, portanto, isso é uma necessidade. Também do trabalho, a questão da precariedade, que também se impõe com uma urgência muito grande, em que é necessário garantirmos a todos, a todos, quando for possível, um contrato efetivo de trabalho, não é? Garantir que há estabilidade na vida. Quando tanto se fala de estabilidade política, é importante também falarmos da estabilidade na vida de quem trabalha, não é? De sabermos se no dia a seguir vamos ter trabalho, de quem tem um vínculo de trabalho efetivo, isso corresponda também a um contrato e a uma certeza maior na vida do que é que vai ser o seu futuro, e de pôr fim ao trabalho por turnos onde ele não é necessário. Nós temos vários casos, pelo contacto que vamos fazendo, que temos conhecimento de empresas onde acontece, que funcionam em elaboração contínua, onde em setores onde não há necessidade para isso. Não? Houve o caso, por exemplo, da Matutano, que se falou há uns tempos que a fábrica que funcionava em elaboração contínua quando na produção de batatas fritas. Portanto, ou seja, não é uma necessidade nacional que envolva uma produção contínua e que essa elaboração contínua acontecia fundamentalmente prejudicando a vida de centenas de trabalhadores para aumentar os lucros dessa empresa com total falta de com uma completa da própria vida de quem lá trabalha. E também a redução do horário de trabalho. Nós vemos para as 35 horas semanais, é uma medida mais que justa. Aliás, quando se procura também a discussão para a questão da semana dos 4 dias, nós sabemos que aquilo que se impõe, não é? Naturalmente é a redução dos horários dos trabalhadores, mas que são as 35 horas que podem garantir que todos os trabalhadores não venham, em vez de verem os seus horários já muito desproporcionais em ainda menos dias, tenham efetivamente uma melhor qualidade de vida, consigam ter um maior tempo para passar com as suas famílias, e isto é uma melhoria até para a própria economia. Nós sabemos que tendo mais tempo livre também, os trabalhadores podem usufruir dele como quiserem, e que isto também é um incentivo económico à grande maioria das empresas do nosso país, que são as e médias empresas, e que aliás beneficiariam claramente também do aumento dos salários. A primeira questão dos salários é uma questão fundamental. E depois, não sei se tinhas mais alguma questão sobre estas propostas, mas eu se calhar vamos já adiantando. Depois há um conjunto de coisas que nós verificamos que são urgências nacionais. Desde já a questão da saúde, não é? O reforço do Serviço Nacional de Saúde,
que foi aliás, uma das razões que nos levou a não acompanhar O orçamento de 2022. aquele fatídico orçamento de Estado do Partido Socialista. Aquilo que preconizava logo ali era entregar metade do orçamento do Estado para privados, e aquilo que nós achamos é que esse investimento público que está a ser canalizado para os privados, que agora com este governo que decidiu ainda mais avançar no seu caminho de privatização da saúde, com a criação de centenas de com a privatização de vários centros de saúde e também de hospitais. O que nós achamos é que esses recursos que estão a ser canalizados para aí deviam ser canalizados para garantir efetivamente um reforço que o SNS precisa, a valorização da carreira dos seus profissionais, a garantia dos equipamentos que faltam, porque efetivamente estes profissionais, se tiverem carreiras dignas, se tiverem condições de trabalho no SNS, se não tiverem de fazer horários completamente desregulados, certamente que preferirão trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, garantir um serviço público para todos, do que trabalhar no setor privado, ou que haverão muitos que o farão assim, e que isso, o que não faltam são. Quer dizer, poderiam haver mais, mas nós temos os profissionais neste momento que são necessários para garantir a resposta num conjunto de. É preciso é que eles tenham as condições de trabalho que são urgentes. E isto vale para a saúde, como vale, por exemplo, para a educação, para a questão da falta de professores, e que nós temos um conjunto de propostas também nesse sentido. A de quem trabalha na educação e de quem trabalha e dos próprios estudantes, não é? Que muitas nas suas decisões dentro das suas faculdades e das suas escolas não são ouvidos. Ou seja, vale nestas questões da valorização dos serviços públicos, e para muitos outros serviços públicos também têm necessidades de valorização de carreiras, e que se houvesse uma gestão efetiva dos recursos públicos com o objetivo de garantir uma valorização de quem lá trabalha, nós teríamos certamente uma situação muito diferente do nosso país. Não acho que estaria tudo resolvido, a situação não é tão simples como isso, mas poderíamos estar a fazer um caminho muito diferente do que aquele que está a ser feito hoje, e que nos tem levado, que é, para além de tudo isto, tentarem canalizar os recursos públicos para mais armamento, quando aquilo que é necessário e que é urgente é garantir um caminho de paz, solidariedade e desenvolvimento, que é o que nós queremos para o nosso país. Acho que estas são as principais questões que nós levantamos para estas eleições. Falaste de várias coisas ao mesmo tempo, mas dividiste ok, acho que ficou bastante bem esclarecido a resposta que você deu. Uh, Vou puxar um bocado o final, eu não quero ser o José Rodrigues Santos, não te vou perguntar 100 vezes a mesma coisa, não te precisas preocupar, mas a questão que se impõe é que, de facto, e aqui eu vou ter de concordar com a CDU e contigo, provavelmente concordas com o que eu vou dizer. De facto, houve uma deturpação do que a CDU disse em relação à guerra da Ucrânia. Na minha opinião, não foram boas, e acho que dentro do próprio partido deve ter havido essa reflexão. Não foram boas as primeiras intervenções, por exemplo, do Jerónimo de Sousa quando a guerra da Ucrânia. Mas de facto, principalmente após a eleição do Paulo Raimundo para secretário-geral do PCP, o tema e a forma que aborda é muito mais pro paz do que propriamente pro guerra. E quando se vê pessoas, principalmente direita, a dizer que a CDU é pró-Putin, quando na realidade o CDU tem um projeto completamente de oposição ao projeto de Putin e ao projeto imperialista de Putin, não faz sentido. A pergunta que te coloco é: de facto, houve uma invasão na Ucrânia? De facto, houve um país a ser invadido, apesar da CDU muitas vezes falar, e Paulo Raimundo já ter falado, a guerra não começou em 2022, mas foi em 2022 que foi invadida uma parte significativa do país com a invasão da Ucrânia. A CDU não pode estar a entrar não é numa contradição, mas num jogo de duas faces, quando condena tão veemente e com toda a razão, por exemplo, o genocídio que está acontecendo na Palestina, e depois a Ucrânia tenta apelar à paz, mas sem dizer realmente o que toca. Ou seja, eu acho que não. Eu acho, sinceramente, que quem faz um jogo de duas faces não é a CDU. Aliás, a única força política
que tem mantido uma postura de coerência, como tu referiste em relação a essas matérias, não é? De defesa de paz em todos os contextos, de que o caminho, e que aliás não é uma posição nova, nós temos, isto é muito presente, aliás, desde no próprio programa do nosso partido, né? Da defesa de que o caminho é de solução dos blocos político-militares, e que a resolução dos conflitos deve ser uma solução política e não uma solução militar, porque a solução militar não é solução, é agravar dessas mesma situação. Naturalmente, nós dissemos desde logo, pronto, há casos, a comunicação, e como em tudo, pode ser melhorada, naturalmente, mas acho que essa não foi a questão central, nem foi o problema de comunicação. Não, houve efetivamente uma deturpação e uma ofensiva muito grande, contra o nosso partido por sermos, e contra a CDU por defendermos desde logo. Aliás, isso foi claro, se formos assistir às próprias intervenções do Jerónimo de Sousa, que era secretário no geral naquele momento, e de outros dirigentes do partido também, a nossa posição manteve-se. Quer dizer, nós afirmámos uma posição de condenação daquilo que estava em curso, mas também, quer dizer, de que, como tu já tinhas falado, que este conflito não começou hoje, não começou hoje, nem começou em 2022, já vem muito para trás, e que fundamentalmente preciso ser feito, e que aquilo que tinha de se identificar era como é que nós saíamos desta situação. E aquilo que tem sido as opções sucessivas do nosso governo e da União Europeia é de caminhar para o agravamento desse conflito. Ninguém diz que são os únicos responsáveis, naturalmente, mas aquilo que nos diz respeito, que é a postura internacional que o governo português devia tomar de respeito pelos direitos dos povos, do caminho para a paz e cooperação e para a resolução política dos conflitos, era imposto desde cedo como uma necessidade, e o tempo veio confirmar isso, e hoje, se nós já tivéssemos chegado a uma solução política há mais tempo, se calhar o povo ucraniano e todos os povos que sofrem com esta guerra não estariam certamente na condição perigosíssima que temos ainda hoje. Isto comprova-se também nesse facto das próprias posições contraditórias que tomam. Quem nos acusa de ter uma postura contraditória é precisamente quem, perante o genocídio que Israel perpetra contra o povo palestiniano, perante uns massacres nos meses que têm levado a cabo, se usam sequer reconhecer o Estado da Palestina, têm tido uma postura de completo de fecharem os olhos quando não é de apoio direto àquilo que Israel leva a cabo. E nós temos mantido a mesma postura desde sempre, que é que as soluções dos conflitos são políticas, não são militares, e portanto que uma solução militar, então tendo em conta, por exemplo, o cenário que nós temos, que está em cima da mesa e que é uma realidade verdadeiramente perigosa, que é que nós não sabemos para onde é que pode ir esta escalada, não é? De compreendermos que o caminho que tem que ser feito é empenhar todos os esforços possíveis na resolução política, porque esses recursos que agora são tão mãos largas para dar, para mandar para o armamento, são recursos que são necessários para investir na saúde, na educação, em garantir melhores condições a quem trabalha, e portanto é esse o caminho que deve ser feito, e a força da coerência que sempre tem tentado e sempre tem defendido essa posição, independentemente de onde sejam as guerras ou da cor da pele de quem nelas morre, tem sido a CDU, e é por isso que nós mantemos essa coerência, e manteremos esta posição, porque achamos que é aquilo que é justo e que é necessário para o nosso país e para todo o mundo. A meio do que disseste, falaste sobre um assunto muito importante e um assunto que de facto importa às pessoas em relação à posição da CDU, que falaste em relação à NATO. Acho que é conhecido que a CDU e igual a outros partidos de esquerda, defende a saída de Portugal da NATO, classificando a NATO como um bloco imperialista pró-guerra, e um bloco que é muito menos de defesa do que de
é muito menos de defesa do que de ataque, e de facto isso tem-se vindo a verificar, principalmente no genocídio palestiniano, e isso prova também uma coerência nesse facto, e aí tenho a elogiar e muito a CDU. Por exemplo, a questão do genocídio palestiniano é termos, por exemplo, partidos como o LIBRE que tanto são contra o genocídio palestiniano e que depois no Parlamento Europeu pertencem ao mesmo grupo dos verdes na Alemanha que enquanto eram governo enviavam armas para Israel, e portanto essas hipocrisias pelo menos até agora não se têm vindo a ser verificadas na CDU. A pergunta que te vou colocar é em relação à União Europeia. O que é que a CDU defende para a União Europeia? A CDU é ou não a favor da saída de Portugal da União Europeia? É ou não a favor da saída de Portugal do euro? Depois disto poderemos voltar a algumas questões de que falaste anteriormente sem ser em níveis internacionais, mas neste momento estamos na guerra e acho que esta questão é uma questão muito importante e que importa muito às pessoas também saber. Epá, qual é que é a questão? Acho que aquilo que distingue e que às vezes toca muita gente que olha à primeira vista para a posição que nós temos em torno da União Europeia, é que nós olhamos para a União Europeia e para outros órgãos do seu tipo a nível internacional para aquilo que eles são e não por aquilo que tentam fazer deles. Nós sabemos aquilo que a União Europeia é e aquilo que o processo de integração capitalista europeu é. É um processo que tem, pela sua natureza, e prejudicou ao longo dos anos, em muitos aspectos, a economia nacional. Nós vemos isso no condicionamento que se coloca à nossa produção nacional nos mais variados aspectos, às políticas de industrialização que levaram a cabo, aos próprios impactos que, por exemplo, a política agrícola comum e a política de pescas têm na nossa capacidade de produção e naquilo que podia ser a garantia de uma soberania efetiva no nosso país, e até olha, dar resposta a estas questões que se falam tanto, da transição verde, e que poderia ser efetivamente encurtando as cadeias de produção e garantir que nós podemos produzir localmente aquilo que é mais necessário para o nosso país, que nós conseguíssemos também dar resposta nesse plano. E o que nós vimos foi um caminho de integração que levou a nossa economia à situação que nós vemos hoje. A uma economia que é dominada pelos setores não produtivos, não é? Em que o turismo tem uma preponderância muito grande, em que existe um aspecto de financiarização e de especulação dentro da nossa economia que é cada vez mais preponderante, e que leva à situação que nós vemos de recorrente de baixos salários, de precariedade, de trabalho cada vez menos efetivos, e isso tem que ser. Era algo que nós apontávamos desde logo quando se começou a falar da integração europeia e, particularmente, quando foi a introdução da moeda única, e que nós não deixamos de apontar, e um conjunto de outras questões, esta tendência preocupante que nós vemos da União Europeia se formular enquanto bloco político-militar. Nós já era um bloco político, já era um bloco económico, formulados como um bloco militar também, tendo em conta estes desenvolvimentos, militar complementar à própria NATO, e portanto o que nós consideramos é que a União Europeia não é esse mar de rosas e de flores que outros procuram pintá-la como é. Ela é um instrumento político que serve fundamentalmente às economias capitalistas do centro da Europa e que tem prejudicado o nosso país economicamente num conjunto de questões. Agora, nós daí não poderemos colocar que a saída imediata da União Europeia do euro é uma solução que se coloca, ou seja, não é isso que nós colocamos, nem nunca colocamos de forma extemporânea. Aquilo que nós consideramos é que devemos, dentro da União Europeia, garantir todas as condições de intervir e de garantir para o nosso povo e para o nosso país toda a capacidade de desenvolvimento que é permitido dentro dela, que nós sabemos que é limitado, mas que poderemos ter
dando mais força à CDU também no Parlamento Europeu e no nosso próprio país, a ver quem faça frente a estas políticas, porque nós sabemos que há muitos deputados no Parlamento Europeu e na nossa Assembleia da República que têm todo o gosto em livrar-se de tudo o que seja a nossa soberania nos mais variados setores, com as consequências que temos à vista, não é? Mas, para além disso, não é? Fazendo o caminho para que nós consigamos ter essa soberania efetiva, em que fazer o caminho económico necessário para podermos ter a autonomia que nos permita, pronto, eventualmente ter essa, pelo menos a moeda única, ter essa, livrarmos dessa moeda que não é, que nós não emitimos e não temos qualquer tipo de controle e que nos coloca numa situação de permanente desvantagem, mas nós não sabemos que isso não se fará certamente de um dia para o outro, nem é possível fazer, e é uma posição em que nós não estamos sozinhos, até do ponto de vista de, se nós formos olhar, de, muito alargado de economistas, de pessoas que estudando esta área e os impactos que teve na economia portuguesa, concordam, mesmo não sendo exatamente do espectro político, que se identificam com a nossa posição, por ser uma posição que parte de uma análise objetiva daquilo que têm sido as consequências da União Europeia na realidade económica nacional, mas também do ponto de vista político e deste rumo do escalar da guerra que nos preocupa profundamente. E nós, não será por nós que deixaremos de intervir nesse plano para garantir todas as condições possíveis e a melhoria das condições de vida, mas também não será de nós que iremos branquear tudo aquilo que é a realidade mais sombria e mais negativa da própria União Europeia nas nossas vidas, e de que, por exemplo, a hipocrisia em torno das questões dos migrantes no Mediterrâneo e do cemitério em que se tornou o mar Mediterrâneo, também são um exemplo por um lado há as palavras e aos os gestos que procuram e a imagem que procuram pintar, e por outro há a realidade efetiva daquilo que é a União Europeia, daquilo que é um funcionamento profundamente corrupto com os interesses económicos, no qual nós não podemos compactuar nem branquear. Falaste muito de economia e, portanto, terei de te colocar uma questão mais a nível ideológico ou económica, que é o PCP é um partido assumidamente e desde a sua fundação marxista-leninista, ou seja, defende uma revolução socialista, o avanço, o avanço da classe trabalhadora na socialização dos meios de produção, ok? Não vamos estar aqui a explicar a teoria marxista, não é esse o meu objetivo da pergunta. O que eu te quero perguntar é, no cenário atual do mundo onde estamos a ver os blocos cada vez mais ligados como tu disseste, à guerra, num cenário de flagelo em todo o mundo, numa altura onde, por exemplo, no Parlamento Europeu temos quase um terço do Parlamento Europeu em deputados de extrema-direita. Será o comunismo e o marxismo-leninismo, por exemplo, em questão ideológica e subideológica, a melhor opção e a melhor forma de ultrapassarmos este momento e de ultrapassarmos o capitalismo? Sim, eu acho, aliás, sou suspeito, não é? Que este caminho, ou seja, o marxismo-leninismo enquanto corrente ideológica, né? E enquanto análise desta realidade e, e forma de intervir e de olhar sobre o mundo, se mantém atual nos dias de hoje, e que todas essas questões da escalada da guerra, e do imperialismo, do alastrar, aliás, da própria crise do ponto de vista ambiental que se vive, do deteriorar das condições de vida, da realidade dos baixos salários e dificuldades que o nosso povo sente na pele, não é? Que são efetivamente uma realidade não só em Portugal, mas também em muitos outros países em que nós vemos esse degradar das condições de vida, provam a atualidade daquilo que nós defendemos. Quer dizer, nós não ficamos parados no tempo naturalmente, nós fazemos uma aplicação criativa do marxismo-leninismo às condições concretas que vivemos, e aquilo que nós consideramos é que
perante estas circunstâncias, pode haver dois caminhos, não é? Ou nós continuamos o caminho da política que tem sido levada a cabo por sucessivos governos de direita, ora PS, ou PSD-CDS, agora com a conivência da Iniciativa Liberal e do Chega, quer dizer, com políticas que têm levado a uma degradação das condições de vida, ou nós continuamos com este rumo da escalada armamentista e da deterioração do corte no investimento público naquilo que são as funções sociais do Estado para alimentar uma guerra que nós não sabemos para onde é que vai, ou nós continuamos com este rumo, expansão infinita da produção e da produção não, do lucro até sem fim à vista para encher os bolsos de uma minoria, enquanto a vasta maioria das pessoas continua a ter grandes dificuldades nas suas vidas, ou nós rompemos com este caminho, ou nós construímos uma alternativa política e uma política alternativa que dê resposta efetiva à melhoria das condições de vida. E nós achamos que para isso, principalmente no nosso país, não serão os comunistas a fazê-lo sozinho. É preciso uma aliança com amplas camadas da população, com os trabalhadores, mas também com muitos outros, democratas, patriotas, independentes de afiliação partidária, que identifiquem o que é uma coligação que integra, para além dos comunistas, muitos outros, não é? Um caminho para a mudança nas suas vidas, e construímos efetivamente uma democracia avançada, que nós consideramos que é o caminho para a construção do socialismo em Portugal, uma democracia avançada com os valores de Abril, uma democracia política que garante efetivamente a democracia a todos os planos, não só que a democracia política não se resume a votar de 4 em 4 anos numas eleições, mas que vai muito para além disso. É preciso ter uma vivência todos os dias, nos nossos locais de trabalho, nas escolas, nas faculdades, em todos os espaços em que estamos, em que as pessoas que cá vivem e cá trabalham tenham e sejam ouvidas nas decisões que lhes dizem respeito. E para isso também é preciso reforçar o poder local democrático, as coletividades, todos esses espaços de democracia mais direta em que podem possibilitar essas democracia política a todas as vertentes, não é? É preciso acabar com a cumplicidade que existe e com a subjugação do poder político ao poder económico, que é o que nós assistimos. É preciso uma democracia económica, não é? É preciso garantir que quem produz a riqueza consegue ter efetivamente os frutos do seu trabalho, não é? Temos uma exploração cada vez maior para concentrar, como eu dizia há pouco, os lucros nas mãos de cada vez menos, e que é o que nós verificamos, uma concentração de uma cada vez maior parte da riqueza num número cada vez menor de pessoas, e para isso é preciso uma alteração profunda na nossa organização económica, e uma democracia social em que todos, independentemente de onde sejam, do sítio onde nasceram, da orientação da identidade de género, da orientação sexual, da identidade de género, do que é que seja, consigam ter, se conseguir pôr fim a todas as formas de discriminação, à discriminação que ainda se vive, muito, aliás, que continua a ser um problema fundamental no nosso país, da desigualdade de género, né? Continuam a ter a receber consideravelmente menos do que os homens pelo mesmo trabalho. Nós defendemos esse princípio de trabalho igual, salário igual, como uma questão fundamental, e portanto pôr fim a todas as formas de discriminação e avançar rumo a uma igualdade efetiva, e para que todos, independentemente de quem sejam, tenham direitos iguais, e também uma democracia cultural, um livre acesso à criação e à fruição cultural para todos, o acesso à própria informação de forma livre e democrática, sem que esta seja permanentemente condicionada por quem tem poder para controlar aquilo que é divulgado, não é? Que a cultura não seja elitizada, que seja um direito de todos e que se valorize as próprias expressões populares de cultura, que são uma riqueza imensa que nós temos no nosso país e que é urgente valorizar. E, portanto, é só com esta democracia avançada que nós defendemos, com os valores de Abril, não partimos do nada, né? Temos uma revolução que o povo construiu com as suas mãos, que tem um projeto
cumprir, e é assim que nós consideramos que é possível construir a sociedade nova, um mundo novo que nós queremos, e que, fundamentalmente para isso, é preciso romper com o rumo político que se tem traçado, mesmo todos aqueles, e que certamente muitos que não sendo comunistas e não se calhar apoiando tudo aquilo que é o projeto político do nosso partido, se identificam certamente com que é preciso travar este rumo que tem sido seguido e construir esta política alternativa. E é para isto também que nós cá estamos e que lutamos todos os dias. Colocando uma questão hipotética em cima da mesa, caso dia 18 de maio verificasse uma maioria absoluta da CDU, o que é que a CDU, o que é que a CDU, PCP, CDU formaria um governo? O que é que, quais é que seriam as primeiras medidas e quais é que seriam os primeiros objetivos para chegar ao que tu acabaste de dizer, ou seja, com não estando na oposição, estando sim numa solução governativa ou no governo, o que é que a CDU, tendo a oportunidade de o fazer, faria primeiramente para diminuir as desigualdades, como referiste, para a questão cultural e do acesso livre à cultura, como é que essas medidas vão ser feitas no contexto que estamos? Porque, por exemplo, o Syriza na Grécia, quando ganhou as eleições na Grécia, vimos o que é que aconteceu, o que é que a União Europeia o fez. E, portanto, sabendo o contexto que Portugal vive, poderíamos sofrer algo parecido e poderíamos ter muitas dificuldades em colocar na mesa um projeto tão assente nos princípios da igualdade e tão assente em princípios algo revolucionários. E quero que expliques melhor isso. Pronto, eu também, nós essa, eh, essa circunstância de normalmente não discutirmos cenários hipotéticos de possíveis resultados eleitorais, mas acho que toda a gente sabe, ou seja, certamente se nós chegássemos a essa situação, quer dizer, aquilo que nós consideramos a ação da CDU na Assembleia, da CDU na Assembleia da República, aquilo que tem sido a nossa intervenção ao longo de todos os anos, possível, não só quanto mais força nós tivermos e quanto maior for o número de votos que nós temos também, porque quanto maior for a expressão, naturalmente, que a capacidade de intervenção dentro da Assembleia da República e possivelmente num governo é diferente, não é? Quanto maior for a expressão, maior esta força também é, mas fundamentalmente é também, o que nós vemos é que é força, é, é muito para além disso, é a força organizada dos trabalhadores, não é? A força organizada dos próprios estudantes nas suas faculdades, né? E nas suas escolas, que permite uma transformação social muito mais profunda. E é essa transformação social também que nós queremos conseguir. Ou seja, não é o governo não pode, nunca atuaria sozinho. A intervenção da CDU na Assembleia da República não acontece isolada. Ela tem, e as conquistas que se conseguiram durante a nova fase da vida política nacional confirmam isso. Ela é conseguida graças a um amplo caudal de luta, que é urgente reforçar, e portanto, nós aquilo que consideramos é que quanto maior for a força da CDU em expressão eleitoral, isso maior será a nossa capacidade de intervenção, mais destas medidas que têm grande urgência de se concretizar. Nós, aliás, apresentámos 35 medidas para estas eleições legislativas e isso está disponível para consulta para quem quiser e tiver interesse, mas nós sabemos que elas será possível concretizá-las também e que essa expressão eleitoral só se dá e só terá consequências se houver também uma força social que permita que ela se concretize. E nós vemos também que, pelo alargar do caudal de luta que nós vemos em várias frentes, que é possível transformar, que é possível conquistar, e por isso também vamos com confiança para estas eleições, sem ilusões, mas sabendo que está nas nossas mãos, não só nestas eleições que aí vêm, nas muitas batalhas eleitorais que seguem, mas no dia a dia, transformar e caminhar para esse mundo
para esse mundo novo que nós achamos que é preciso e que é justo, e que se impõe no momento em que vivemos. Estamos já a aproximar-nos da reta final do nosso podcast. Antes de passar para o funcionamento da JCP e na questão mais ligada aos jovens, quero colocar uma questão que de certeza que- que já foi colocada à CDU, mas eu quero colocá-la da maneira que eu acho que faz mais sentido, porque às vezes ela não é colocada da forma certa. A CDU tem de facto vindo a ter um decréscimo eleitoral nos seus resultados. Desde as eleições de 2015 tivemos uma grande perda de eleitorado. A questão que a CDU vai morrer e que a CDU vai acabar, eu não consigo acreditar que isso seja verdade e acho que é apenas mais uma forma de tirar eleitorado à CDU, porque quando a eleição de 12 deputados de Carlos Carvalho já se dizia isso e já se dizia que não era possível recuperar, e de facto a CDU com Jerónimo recuperou e conseguiu chegar aos 17 deputados em 2015. A partir daí voltámos a ter um decréscimo até chegar à situação atual, que são os 4 deputados eleitos pelo Paulo Raimundo no ano passado. Acreditas que a CDU, eu sei que não queres especular resultados eleitorais e de certeza que me vais responder isso, mas acreditas que a CDU pode vir a subir e acreditas claro que acreditas, mas acreditas que de facto esta tendência de crescimento irá ser revertida nas próximas eleições, nos próximos atos eleitorais? Principalmente, só para terminar, nas autarquias, que a CDU tem vindo a perder imensa força, principalmente no Alentejo, não só nas legislativas. Sim, o que é que eu considero quer dizer, isso que tu falavas, não é? É uma realidade, não dá para contornar. Nós podemos falar, devemos fazer, criticar aquilo que for necessário, e trabalhamos todos os dias para ser melhores e para podermos fazer um trabalho cada vez melhor na intervenção dos nossos eleitos, não só na Assembleia da República, mas também em muitos outros planos, no poder local democrático, em todos os órgãos onde temos eleitos e onde intervimos. Ahm, mas sabemos que, quer dizer, existem fatores que vão para além de nós, não nos culpabilizando também, e sabendo que podemos sempre, e trabalhamos sempre para ter uma maior influência e maior força. Quer dizer, há um conjunto de fatores no plano internacional, no próprio desenvolvimento nacional, que têm impactos nessa realidade nos resultados eleitorais. E nós, aquilo que temos, a confiança que temos também, e a esperança que temos pela necessidade que é o reforço da CDU para a vida de todos os que cá vivem e trabalham, é essa necessidade de reforço, e é esse caminho de reforço, porque aquilo que nós vemos também, em muitos aspectos, é um ampliado do caudal de luta, é uma situação cada vez mais insustentável e que nós achamos que se deve traduzir num voto que dê resposta a essas preocupações. Nós, aquilo que vemos é que está mais que provado que não é com esta política direta que tem dominado o nosso país que se vai resolver os problemas que vivemos, não é? Não é com o agravarem da maior dela e com aqueles que se dizem ter ideias muito novas e muito diferentes, mas que no fundamental convergem no rumo político que tem sido seguido há quase 50 anos, que se vai encontrar uma solução, é precisamente nessa construção da alternativa, e nós temos confiança nisso, pelo reconhecimento que há do trabalho que nós fazemos, olha, por exemplo, no poder local, pela realidade que é evidente, em momentos em que, no momento em que havia na Assembleia da República muitos e muitos deputados para representar os interesses dos grandes grupos económicos, só, fundamentalmente, esses 4 deputados da CDU na Assembleia da República foram determinantes. Foram eles que trouxeram, aliás, e que obrigaram este governo a dar a cara por aquilo que é a realidade de completa cumplicidade
com os grandes grupos económicos e não só nestes casos que foram surgindo, mas fundamentalmente na sua política. Foi a CDU que primeiro tomou a iniciativa para o chamar e para chamar isto à discussão, não é? E para garantir que o governo não saia impune de toda esta realidade. Foi a CDU que apresentou um conjunto de medidas que só consegue ter apresentado e tendo em conta o conhecimento que também tem da realidade concreta, do contacto direto que há com as realidades nas várias zonas do país, porque nós não é só em campanha que decidimos ir para a rua e ir ao contacto com as populações, é um contacto permanente, é um trabalho e uma realidade que qualquer um que conheça de perto só pode reconhecer o elemento diferenciador que é, e portanto é dessa força que nós precisamos, é da força dos valores de Abril, de quem defende a política alternativa, como eu falava, que a nossa Assembleia precisa. Já há muitos deputados para representar os grandes grupos económicos. Nós precisamos é de mais deputados que representem os interesses do nosso povo. E acho que é isso que está fundamentalmente em causa nestas eleições que se seguem. E é por isso que também temos confiança no reforço do resultado da CDU. Para terminar o nosso podcast, uh, o PCP tem uma juventude partidária, já falámos aqui muito sobre ela, a JCP. Gostava que explicasses, apesar de já teres explicado, gostava que explicasses o trabalho da JCP, ou seja, o que é que fundamentalmente fazem nas escolas secundárias, nas universidades, junto de todos os jovens do nosso país. E além disso, gostava que, primeiro, desses motivos aos jovens que andámos nas escolas secundárias, que andámos nas universidades, para aderirem à JCP e que explicasses como o podemos fazer e como é que se pode aderir à JCP caso tenhamos interesse. Pronto, epá, eu se calhar explicando primeiro o que é a JCP também acabam por ser várias das razões porque é que um jovem se deveria juntar, não é? A JCP não é mais do que uma juventude partidária. Nós somos uma organização autónoma do partido, e somos a organização, afirmamos como a organização revolucionária da juventude, por, porque a nossa intervenção vai muito para além do simples de aparecermos só quando há campanhas eleitorais. Nós temos uma intervenção permanente para precisamente criar as condições para a transformação social que nós ambicionamos, e para o projeto que temos, que é muito ambicioso, nós sabemos isso, mas que nós achamos que é necessário, e que, portanto, esse projeto só se constrói tendo do nosso lado a juventude, tendo do nosso lado o nosso povo, e que para isso é preciso é preciso irmos ao contacto, é preciso esclarecer sobre as nossas posições, aprendemos também fundamentalmente com a realidade de ouvirmos, ou seja, de conhecermos a realidade para também podermos intervir nela e transformar através da luta. Ou seja, aquilo que nós identificamos é que é intervenção política, por exemplo, do ponto de vista do Parlamento ou nos outros órgãos onde temos eleitos, quer dizer, é a força social de lutar por aquilo que consideramos que é justo, não é? É a luta nas várias escolas que nós assistimos nos últimos anos pela garantia de melhores condições, é a luta dos estudantes do ensino superior também pelo fim da propina, por condições de alojamento, por um ensino superior e por uma educação prática, gratuita, de qualidade para todos, é nos locais de trabalho o embate por melhores condições, por uma vida digna e por salário, por trabalho com direitos, que nós não só é possível transformar a realidade concreta, não é? É possível conquistar através da luta muitas coisas que se calhar o plano institucional não permitiria, mas a força organizada de, dos próprios trabalhadores e de muitas outras camadas da população consegue conquistar. Mas também é essa luta que permite
ampliar, ou criar unidade com muitos outros, juntar cada vez mais pessoas ao lado da luta pela justiça social, pela paz, pela igualdade, permite efetivamente uma transformação profunda, e é isso que nós procuramos nos mais variados espaços. A JCP é uma organização revolucionária da juventude, porque ela não fica à espera das condições perfeitas para mudar a realidade, não desaparece quando não estamos em período eleitoral. Ela existe para dar resposta aos problemas que a juventude sente, e existe para lhes dar um espaço para intervir, para lutar por aquilo que é justo, estar um rumo diferente. E é fundamentalmente por isso, aliás, que eu tomei a decisão de me juntar, e que eu acho que outros o devem fazer, porque acho que no momento em que nós vivemos, em que tentam colocar à juventude o caminho do individualismo, do medo, de nos tentarem dividir, com todos os pretextos e mais alguns, de procurarem que nós achemos que olhando para o nosso umbigo conseguimos encontrar a solução. A JCP afirma-se como um espaço de profunda unidade, de solidariedade, de luta, que permite mostrar também e construir já e começar já a construir esse mundo novo, porque esse mundo novo que nós queremos, e que dá moto, aliás, ao nosso congresso, que se realizará em novembro, não é um mundo que nós esperamos, não só um mundo que esperamos ver um dia, mas é um mundo que nós começamos já a construir hoje, com as nossas mãos. E é isso, é assim, e é dessa força de todos aqueles que se identificam com os valores de Abril, que querem esse mundo diferente pelo qual nós lutamos, é dessa força que nós precisamos. E quanto mais formos, maior é a nossa força também, para conseguirmos transformar, para conseguirmos lutar, e sozinhos e juntos é que nós conseguimos efetivamente transformar a realidade, de uma forma muito profunda, e com um projeto muito ambicioso que nós temos, mas que nós achamos que é possível conquistar, porque a nossa força também em unidade é imparável. E portanto é esse caminho que temos de traçar, e pelo qual nós lutamos, e pelo qual eu acho que todos aqueles que se identificam com esse rumo novo devem juntar a JCP. E quem quiser aderir à JCP, como é que faz? Qual é que é o processo para aderir à JCP? O que é que tem de fazer? Existe alguma idade mínima para aderir, por exemplo? Há alguma condição específica para aderir? Explica melhor como é que nós jovens que nos interessarmos pelo projeto da JCP podemos fazer para entrar nesse mesmo projeto. Nós temos no nosso site disponível e nas redes sociais também é possível ver isso, o formulário para quem se quiser inscrever. Também quem se quiser pode-se dirigir a trabalho mais próximos ao seu trabalho mais próximo do Partido Comunista Português, onde e entrar em contato connosco, e nós certamente que poderemos, e até se conhecerem alguém mais próximo, nesse contacto também será mais fácil, e nós podemos sempre entraremos em contacto certamente, e todos aqueles que quiserem vir para se juntarem a esta luta que é necessária a reforçar, são bem-vindos, e certamente, e muitos outros que se calhar mesmo não querendo desde já poder se inscrever no JCP, mas que estejam interessados em poder participar em alguma coisa, em conhecer melhor, podem sempre entrar em contacto connosco pelas nossas redes sociais, pelo e-mail que nós temos disponível, e nós entramos em contacto e procuramos trazer todos para reforçar cada vez mais, porque quanto mais força, também maior é a nossa força. Portanto, todos aqueles que quiserem, nós temos. Um, existe alguma forma de disponibilizar também depois, mas as nossas redes sociais, o nosso contacto por e-mail, qualquer coisa que quiserem entrar em contacto, nós temos sempre as portas abertas para conversar para novos que queiram juntar à nossa luta. Também. Aproximamos-nos do fim da nossa entrevista.
quero agradecer ao Quero agradecer ao Tiago por ter estado aqui connosco e por ter explicado melhor as propostas da CDU e da JCP. Obrigado por terem aceito o convite. Dizer que o convite foi enviado a todos os partidos com assento parlamentar na Assembleia da República, portanto, todos os partidos que aceitarem terão uma entrevista, não todas realizadas por mim, mas terão. O Tiago, de certeza que se quer despedir, dizer alguma coisa. Agradecer novamente ao convite. Obrigado por ter aceito e por estar em nome da JCP e principalmente em nome da Coligação Democrática Unitária da CDU a representar a sua força política. Espero que tenham gostado do nosso podcast. Já sabem, todos o Instagram da JCP vai estar em baixo. O nosso Spotify, o nosso Instagram. Deem um apoio que puderem, deem um like, subscrevam, façam o que quiserem e puderem para ajudar no nosso projeto. Tiago, deixo-te a palavra final. Agradecer também a oportunidade de apresentar não só aquilo que é o projeto político da CDU para estas eleições, mas também dar a conhecer um bocadinho mais do PCP e da JCP. Pronto, agradecer o convite e colocar também numa fase final aquilo que também já tinha dito anteriormente, de que quantos mais formos também a lutar por este caminho diferente, tendo em conta a realidade que nós vemos, ninguém se pode. Se calhar há alguns que podem, não é? Mas a vasta maioria de nós não se podem dar ao luxo de ficar parados, e portanto é hora de mudar de política e de lutar por um caminho diferente. Agradecer também a oportunidade de expor um bocadinho desta política diferente que nós defendemos, e de convidar todos aqueles que queiram a juntar-se a nós a virem desde já. Se calhar deixava, não sei quando é que sairá este episódio, mas a deixar o apelo à participação na Iniciativa Nacional da Juventude CDU, que se realizará no dia 3 de maio. E pronto, e deixar este apelo final também, e agradecer o convite. Obrigado, o nosso podcast fica por aqui. Espero que tenham gostado de mais um episódio. E nós, tchauzão.